Marcos 4, versículo 35 em diante. O versículo é conhecido, a história. Quando o missionário trouxe o filho pródigo, ele falou, é conhecido, mas não é a história, é as lições da passagem bíblica. São as lições aqui, Marcos 4, versículo 35 até o 41, do 35 ao 41. Marcos, segundo livro do Novo Testamento. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra margem. Recapitulando tudinho que você já ouviu. Às vezes é tarde, mas passa para o lado de Deus. A doença está no estágio avançado. No culto das 2 horas, como também de manhã, teve o testemunho de uma senhora do Peru. A filha dela, de 11 anos, foi para uma aula de Kung Fu. Mas não foi na aula de Kung Fu, não. Ela indo para a aula lá, brincando com as amigas, bateu com a cabeça. Fratura de crânio. Coisa séria. Ela pensou que era coisa simples, a mãe. Quando chegou lá, a filha estava em coma. O médico disse, mamãe, nós temos que operar urgente, porque não fica sequela tanto na voz, entenda, na fala, como também no controle motor dela, quer dizer, nos movimentos. A mãe então teve que autorizar a cirurgia. Só que a cirurgia deu complicação, ela ficou em coma e não voltou do coma. E a mãe lá, entenda, até que o médico disse, olha, nós fizemos o que tínhamos que fazer, agora temos que desligar os aparelhos. Pegou, trouxe o tênis da criança, da menina, trouxe os pertences dela, o cabelo que tinha cortado, aqui está o cabelo da sua filha, devolveu tudo. Temos que desligar o aparelho. É muito desesperada. A irmã mais velha da menina, filha dessa senhora, vai na igreja, sempre participa da escolinha lá e tudo. Ela então ligou para o pastor Leão e pediu oração, entende? E o pastor entrou e ela falou, contou como é que estava o quadro. Quando chegou lá no hospital, o pastor foi, época de pandemia mesmo, mas ele foi, conseguiu entrar, e ele fez e falou para ela, mãe, essa noite sua filha vai acordar. Meu irmão, você não pode falar por falar. O homem de Deus tem que falar inspirado, para falar, essa noite ela vai acordar. Se o médico disse que ela não acordava, que ia desligar os aparelhos para dar o óbito, e o que aconteceu? Aí era 5 horas da tarde quando o pastor saiu, chegou à noite, nada, 3 horas da manhã a menina acordou. O hospital todo em alvoroço, correm para cá, ninguém consegue explicar. A menina voltou sem sequelas nenhuma, hoje a menina está normal, dias depois teve alta. Os médicos entram em contato com a mãe direto para saber, para monitorar, como é que ela está, está bem, fica só, mamãe, se foi um milagre que aconteceu no nosso meio, isso é um milagre que aconteceu no nosso meio, porque nós sabemos do caso dela, quer dizer, é o poder de Deus. Então às vezes é tarde para os homens, ouça a Deus, não seja precipitado e dizer, acabou, não tem mais jeito, em todas as áreas, falei aqui, pode ser vida financeira, irmão, pode ser vida sentimental, pode ser o que for, ouça o Senhor. E diz assim, eles deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Nós temos que entender que não somos só nós que pregamos o Evangelho. Muitas igrejas estão pregando o Evangelho e glória a Deus por isso. Quando você vê uma pessoa dizendo que é só ele, sai, porque não é, irmão. A Bíblia diz, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, entende? Uma igreja dá ênfase mais a um ponto, outro num ponto, mas não entra nessa disputa, tem outros barquinhos também. E levantou-se grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Você pode ser muito de Deus, pode andar muito com Deus, está no barco com Ele, mas a tempestade vem, a luta vem. Ele não enganou. No mundo, quem aqui não conhece esse versículo, quem nos cita, né? No mundo tereis aflições. Veja o caso dessa mamãe, que quase perdeu a filha, e outros que já até perderam, né? Perderam, e às vezes não tem nem explicação, mas Deus só sabe de todas as coisas. Às vezes, quando um caso até de uma criança, então, às vezes tem tempestades enormes na vida de uma pessoa. E diz, e ele, Jesus, estava na popa dormindo sobre uma almofada. Não é que ele estava desligado, não. Uma que os discípulos não deram atenção para ele, mas não quero ficar nesse ponto hoje. Mas se mostrando que quando você está ligado com Deus, e Jesus era Deus, mas estava aqui como homem, você não perde a paz no meio da tempestade, você não perde o sono, não fica sem dormir, estou 3 noites sem dormir, porque muito preocupado com a situação, com a pessoa no hospital. Não, Deus está agindo, Deus está operando, eu já orei, eu falei em nome de Jesus, mas é câncer, pastor, já, mas ele é Deus para fazer o câncer virar nada, entenda, é HIV, mas o que é o HIV diante dele? É tão pequenininho quanto a letra, então Deus opera, Deus faz mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar. Aí diz assim, e despertaram dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento. Irmão, acorda.
Quem está dormindo não é o Senhor, somos nós. Mas dormindo não um sono reparador. Estamos dormindo de tristeza, estamos abatidos, estamos desesperados, estamos abalados com uma situação, esquecendo que nós temos a autoridade dada por Jesus. Quem crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço. Você tem autoridade no nome de Jesus para fazer a obra, e nós esquecemos disso. Nós esquecemos do que o Senhor nos proporciona, quer dizer, a condição que Ele nos dá de fazer a obra dEle, e ficamos murmurando com Ele: Deus, por que isso está acontecendo? O Senhor não está vendo, o Senhor está dormindo, o Senhor não vê o que está acontecendo, eu estou morrendo, meu filho está morrendo, fulano está morrendo, esquecendo da obra. Repreenda, você tem que fazer a obra. E o vento, e disse: cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou, e houve grande bonança. Nossa mensagem. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? A palavra timidez tem duplo sentido. Ela quer dizer acanhamento, mas também quer dizer covardia. E a palavra que eu peguei no estudo, ela é uma palavra do grego chamada deilos, e ela quer dizer exatamente isso: covardia. É a mesma palavra usada aqui, para você entender. Apocalipse 21:8. Você já parou para pensar nesse versículo aqui? Rapaz, mas eu sou tão tímido, então eu não vou entrar no céu por causa disso? Aí nós temos que ter aqui aquela chamada interpretação, né, do texto, que aí leva história, entenda bem, uma porção de coisas que temos que... Mas quanto, 21:8, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Até aí tudo bem. Os dois primeiros é que dá para pensar: tímido e incrédulo. Incrédulo porque você não conseguiu o quê? Quem crê e for batizado será só dente, que não consegue crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele crê em Jesus como um bom homem, ele não crê nessa obra redentora do Senhor, que Ele foi à cruz por mim, foi por você. Jesus não tinha pecado, era o meu pecado, era o seu pecado que estava lá, e o salário do pecado é a morte. Ele fez, tem gente que não consegue crer, nós cremos, por isso fomos batizados, recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Mas a primeira, tímidos, mas a palavra tímido aqui é exatamente isso: covardes, medrosos, porque muitos, entenda bem, nós temos que ver aqui que João que escreveu, e João escreveu, alguém lembra de onde? Dentro de um palácio? Não, ele estava, entenda bem, como diz, desterrado, né, no local lá no exílio mesmo, numa ilha chamada Patmos. Então ele estava no lugar, então muitos abandonaram a fé, como hoje muitos abandonam a fé. A pessoa que nós estamos num país, entre aspas, de uma liberdade talvez não total, mas temos. Por que não total? Chega a época da eleição, a pessoa pode falar de bonito, a igreja não pode, que igreja não sei o quê, não pode fazer isso. A pessoa xinga pastor de tudo quanto é nome. Se o pastor falar de um grupo de pessoas, ele é processado. É uma porção de coisa. Devia ter pastorfobia também, não é? Devia ter pastorfobia, porque é crime também, pastorfobia. Porque o pastor fala de alguma coisa, é isso, é aquilo, não sei mais o que, mas quando falam de pastor, o pessoal está gargalhada, faz piada, ninguém liga. Mas não ligo para isso, não estou ficando aqui com o evangelho, que minha luta não é contra a carne e o sangue. Mas eu estou dizendo que as pessoas são tímidas, covardes e abandonam a fé. Então, tem país que é luta. Hoje um homem deu um testemunho que ele aceitou Jesus através da página como missionário, das programações, entendem, árabe, e ele se converteu a Cristo, lá na Síria, onde a maioria é muçulmana. Já pegamos casos de pessoas na Arábia Saudita, entenda, que conseguiu chegar lá. Quer dizer, a palavra... Então, esses não foram covardes, nós não podemos ser covardes. Então, a palavra, o significado é medrosos, covardes. O que Jesus quer dizer aqui? Por que sois tão medrosos? Por que são tão deilos, quer dizer, covardes? Por que foram covardes? Porque se acovardaram diante do mal. Assim como tem gente que abandona a fé, não vou porque se eu seguir a Jesus, vão me matar. É verdade, tem lugar que mata mesmo. Não, porque eu seguir a Jesus, a minha família vai me desprezar. Às vezes despreza mesmo. Não, porque se eu aceitar Jesus, meu marido vai me deixar. Tem casos que deixa mesmo. Mas não pode ser covarde, não pode abandonar a fé de maneira alguma, por causa dessas lutas que Deus muda a situação e faz o marido seguir a Jesus também. Mas, voltando na mensagem, eles se acovardaram diante daquela tempestade, como nós também nos acovardamos diante de demônios. Pastor Jaime, ali tem um demônio pesado. É porque ele é gordinho?
Para com esse negócio, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não, mas ele era o chefe do terreiro. Eu sei, pastor, a minha mãe sempre frequentou. O bicho é, meu irmãozinho, eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões. Quem lembra do final? Toda força do inimigo, seja qual for, e nada vos fará dano algum. Não tem represália, não tem sequela, não tem efeito colateral, que você expulsou um demônio, vai ficar com dor de cabeça, que você não vai dormir mais. Não tem isso. Nós também nos acovardamos. Por que sois tão tímidos? Aí ele diz: ainda não tendes fé? Segunda pergunta para eles. Vocês não me ouviram? A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Vocês não me entenderam que podiam fazer isso? Por que vocês não fizeram? Somos nós, irmão, que estamos. Deus, por quê? Deus, meu filho está morrendo, minha filha está assim, meu marido não volta, minha esposa não volta. Deus, o dinheiro não entra, eu tenho tudo. Um homem disse num livro que ele pedia para Deus recursos. Manda dinheiro, Senhor, nós precisamos. Deus um dia disse para ele: aqui no céu não tem dinheiro não. Você está pedindo o que não tem aqui não tem. Eu não tenho dinheiro para te dar. Deus falou para ele: como é isso, pastor? Ele ouviu uma voz, mas ele sentiu isso no coração. É que é o entendimento. Porque às vezes a pessoa tem a maneira de descrever, né, de passar a mensagem assim. Então Deus falou comigo. Como é que foi? Ouviu aquela voz, né, tipo os filmes épicos: aqui no céu não tem dinheiro. Não, ele sentiu no coração. Disse: que eu estou pedindo para Deus, lá não tem. Deus não falou com ele, que é ele que tinha que mandar o diabo tirar a mão da empresa dele, do trabalho dele, das vendas dele. É um corretor que não vai mais venda nenhuma. Um exemplo do corretor, que é bem prático. Tem que mandar do emprego que não aparece, não, sai do meio, que é um demônio, está fechando. Quantos testemunhos estamos ouvindo aí, nessa época de pandemia, que pessoas estão conseguindo empregos, até aumento salarial, como muitos estão diminuindo. Tem que exercer a fé. Porque sois tão tímidos, ainda não tens fé? Aí diz: e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que é tal? O vento e o mar lhe obedecem. As pessoas vão te ver de maneira diferente. Quando deixarmos de ser covardes e começarmos a fazer a obra de Deus. Não ser incrédulo também. Seja crente. Entenda bem, aquele pastor lá poderia dizer: quando recebeu o banho, conforme, Deus vai consolar seu coração. Não podia dar essa palavra? Podia até dar, se Deus desse direção para eles, mas Deus não deu. Deus estava ligado com Deus. Tudo é possível. Irmã, mãe, essa noite a sua filha vai acordar. 3 horas da manhã acordou, era noite ainda. Porque tem um pessoal que depois passa de meia-noite, tem maneira de dar bom dia. Não tem gente assim? Bom dia porque já é outro dia. Não, bom dia não. A noite vai até o amanhecer, entenda? Até ali. Aí você fala bom dia, aí está certo. 3 horas da manhã eu vou falar bom dia. Não, é boa noite ainda. Ou boa madrugada então. Mas voltando aqui, deixa essa discussão para lá. Meu irmãozinho, fica com essa palavra.